Bom dia para todos meus amigos, Deus abençoe. Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família, para você ter um ano de 2026 abençoado, né? Então vamos continuar nosso propósito, né? Fé, determinação, disciplina. Fé, determinação e disciplina. Pegar a constância, né? Pegar o hábito, estar sempre meditando na palavra, estar sempre escutando louvores, indo na igreja, meditando, né? Tem que ser uma coisa diária, né? Separar aquele tempo ali, você já separou aquele tempo hoje para ler a Bíblia, para fazer uma oração, orar pela nossa vida de nossos presidentes, senadores, governadores, que é o que a Bíblia fala, né? Que nós temos que orar pelas pessoas que estão em eminência em nosso país. Quem está em eminência no nosso país? Nossos políticos, vereadores, senadores, advogados, médicos, juízes, né? Temos que estar sempre orando, né? Orar pela paz de Jerusalém, orar por Jerusalém. Então é isso, nós estamos sempre meditando na palavra, está sempre indo na casa do Senhor, estão louvores, para nós sermos pessoas melhores, né? Para nós melhorarmos aí como seres humanos, como pessoas, ser pessoas dignas, ser pessoas honradas aí, que está na própria palavra que o Senhor, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, né? Mas para nós alcançarmos as bênçãos do Senhor, nós temos que obedecer a tua palavra, né? Está na palavra do Senhor que obedecer é melhor do que sacrificar. E não tem nada mais gratificante, né? A mesma coisa a gente, né? No nosso dia a dia. Quando a gente pede alguma coisa para o nosso filho ali, é normal, né? Uma criança ali às vezes está fazendo alguma coisa errada, você pede para ele parar de fazer aquilo. Quando ele não faz, né? Você vai ficar nervoso, a gente fica nervoso, a gente pode bater nele, pode repreendê-lo, né? Mas se ele obedecer, né? Quando você fala uma vez ali, ele obedece, não faz mais. Você não fica alegre? Você não fica feliz? E a mesma coisa é Deus, né? Quando nós obedecemos a palavra dele, Deus fica feliz, né? Então, vamos estudar hoje o Salmo 116. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Isso aqui é um hino de gratidão, né, de Davi, né? Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, né? Que derrotou Golias, homem incrível, né? Deus fez do pastor de ovelhas o rei de Israel, né? A palavra de Deus fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Deus confiava em Davi. Davi nunca perdeu uma batalha quando ele ia para as guerras, né? Naquela época de guerra lá, não tinha jeito, eles tinham que ir para a guerra, tudo, mas Davi mesmo assim, ele sempre consultava o Senhor, né? Ele sempre pedia uma direção, falava: Senhor, o que que eu faço? Eu vou por lá, vou por aqui, qual caminho eu devo seguir? Mesmo ele já tendo conquistado várias vitórias, ele nunca se elevava, né? Ele nunca deixou o orgulho, né? Falar que não, eu estou vencendo por mim mesmo. Ele sabia que a vitória dele vinha do Senhor, vinha de Deus, né? Que dava a direção para ele. E por isso que ele nunca perdeu uma batalha, né? Se você nunca quiser perder uma batalha na tua vida também, você tem que obedecer a palavra, né? Obedecer a palavra, pedir uma direção do Senhor. Você vai tomar uma decisão importante na tua vida aí. Então vamos meditar aqui, ó. Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Tá vendo aqui, ó? Davi ele estava passando por um momento difícil aqui, né? Ó. No 3 aqui fala, ó, cordéis, laços, né? Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Então, tá vendo? Ele estava passando por uma tristeza profunda, né? Devia ter acontecido alguns fatos aí, alguns fatos horríveis, né? Como está dizendo aqui, ó, cordéis de morte me secaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então ele estava passando por uma angústia, né? Você já passou por alguma angústia, alguma coisa terrível aí que aconteceu na tua vida, né? Alguma tristeza, algum fato, né? Nós passamos por várias coisas aí na nossa vida, né? Principalmente nesse mundo corrido hoje em dia, às vezes a gente perde um ente querido, sofre um acidente, alguma coisa, aí a gente fica triste, fica magoado, né? Mas ele está dizendo aqui, ó, o que que ele fez então? Nós temos que, para sair dessa situação toda aqui, ó, no 4. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é, Senhor, e justo, nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, e estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte
e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Tá vendo? Cri, por isso falei. Estive muito aflito, tá vendo? Ele não estava aflito, ele estava muito aflito, muito angustiado, uma tristeza profunda, né? Ele devia estar passando por um momento terrível aqui da vida dele, né? A Bíblia não relata aqui, mas deve ter sido uns fatos, uns acontecimentos aí terríveis que devia ter acontecido na vida dele. Mas ele estava confiando no Deus que ele servia, né? E hoje em dia é assim também, acontece muitas coisas, né? Mesmo a gente indo para a igreja, mesmo a gente sendo cristão, nós estamos no mundo, né? Nós não estamos livres das coisas que acontecem entre nós, nossos sentimentos, né? Nós temos raiva, tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós estamos mal, né? Então, tudo isso, né? O que está acontecendo hoje em dia? Muita gente fala, eu vou para a igreja, minha vida não está mudando, eu leio a Bíblia, eu medito, mas minha vida não está mudando, mas não é assim, né? Nós estamos sujeitos às mesmas práticas, né? O que acontece aí fora, não é porque nós vamos na igreja que nós vamos ter uma vida de mar de rosa. Não foi isso que Jesus disse, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas eu venci o mundo, né? Então nós temos que continuar, né? Continuar, independente do que aconteça no dia a dia, independente das situações, das notícias, do que acontece, nós temos que estar firmes, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É assim que diz a palavra do Senhor, né? Aqui, ó, vamos continuar no 10. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tá vendo? Então aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Esse versículo 12 aqui é interessante, ó. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tá vendo? Deus já tinha feito muitos benefícios para ele. Ele reconheceu, né? Que Deus sempre dava vitórias para Davi. Deus era com ele. Deus sempre dava direção para Davi, né? Davi orava. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele pediu uma orientação. Deus, o que eu faço? Qual a direção que devo tomar? Ele está falando aqui, ó. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então você tem agradecido a Deus? O que você tem feito aí com os benefícios, com as bênçãos que o Senhor tem te dado? Aí você tem agido com gratidão? Tem que agradecer, nós temos que agradecer, né? Falar, obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu lar, pelo meu emprego. Nós temos que estar sempre agradecendo a Deus, né? Pela nossa saúde. No 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o meu povo. Então aqui, ó, pagarei os meus votos, né? Então esse voto aqui na Bíblia é quando nós fazemos um voto para o Senhor, que se você fizer um voto ao Senhor, na própria palavra do Senhor está escrito que é melhor que nós não fazemos um voto, porque quando nós fazemos nós temos que pagar, né? Então cuidado, né, com o voto aí que você fez. Se você fez algum voto ao Senhor, você tem que cumprir, né? Você tem que cumprir aí os votos que você faz. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Tá vendo? O sacrifício que Deus gosta, ó. Sacrifício de louvor, e invocarei o nome dele. Então o sacrifício que nós temos que fazer hoje, né? É sacrifício de louvor, né? Obedecer a palavra do Senhor, estar na casa do Senhor, ler a Bíblia, fazer orações. É o que está dizendo aqui, ó. Oferecer-te-ei. O que Davi oferecia para ele? É sacrifício de louvor, ó. Sacrifícios de louvor. E invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, né? Como você invoca o nome do Senhor? Lendo a palavra dele, fazendo suas orações, obedecendo a palavra, indo na igreja, escutando louvores, escute bastante pregação, aí, estudo bíblico. Hoje em dia tem a facilidade da internet aí, né, que é muito bom, né? A gente tem que usar a internet a nosso favor, usa a teu favor, né? Escute bastante pregações, aí, estudo bíblico, né? Leia pelo menos um salmo, um provérbios aí por dia, que Deus vai edificar a tua vida. Aí você vai adquirir cada vez mais sabedoria e conhecimento, né? Que a própria palavra de Deus fala que nós temos que viver em novidade de vida. Você vê que está na palavra do Senhor que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né? Então nós temos que buscar conhecimento, né? Temos que estar sempre aprendendo, né? Coisas novas, coisas que edificam a nossa vida, para nós crescermos como pessoas, né? Vamos continuar aqui, ó. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor,
Eu invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor, tá vendo? Nos átrios da casa do Senhor. Onde ele faz tudo isso? Na casa do Senhor, né? É na igreja, naquela época eram os templos, né? Os judeus estão sempre orando ali no Muro das Lamentações, até hoje, né? Não tem outro lugar que você vai encontrar Deus. Onde você vai encontrar Deus? É claro, a gente tem que ter Deus no nosso coração, fazer as coisas certas, mas Deus deixou as igrejas, né? Ó. O próprio Davi fala, ó, onde que ele vai encontrar Deus, ó, no 19. Nos átrios da casa do Senhor, tá vendo? Na casa do Senhor. Então, na igreja do Senhor, né? Que nós encontramos Deus, que nós oramos, que nós pedimos, que nós meditamos, lemos a palavra, fazemos nossas orações, nossas petições ali, né? Na casa, né? No templo, né? Na casa do Senhor, amém? Que Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família, para você ter um ano abençoado aí, tá?